Então, vou ter que fazer aqui de novo com vocês, sabe por quê? Deu ruim aqui. Mas eu vou ler aqui quanto ao assunto, né? Que nós vamos falar sobre a queixa do povo de Deus, né? E depois eu venho com a explicação. Eu vou ler alguns versículos para ser bem sucinta e venho com a explicação, tá bom? Aqui no versículo 1 fala assim: Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como o rabisco de vindima, que não há cachos de uva. Vindima aqui, rabisco de vindima, significa aquilo que fica no chão, né? Fica jogado no chão. Então diz: para comer nem figos temporões que a minha alma deseja. Aí vamos lá no versículo 7, que diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Versículo de número 8: A inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Versículo de número 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Veja bem, gente, aqui no versículo 5, que eu pulei, mas eu quero voltar aqui atrás para vocês, fala assim: Não creias no amigo, nem confies no vosso guia, daquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha o levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, o inimigo do homem são os da sua própria casa. Presta atenção, quando eu li, que eu falei para vocês, vamos pedir a Deus para nos guiar nos nossos relacionamentos, eu ainda não havia lido esses dois versículos aqui, tá? Hoje eu não li, não peguei o capítulo para ler. Olha como é que Deus guia a gente direitinho. Olha como é que Deus faz. Então Deus, ele colocou assim, quando eu falei, vamos orar para que Deus nos guie em todos os nossos relacionamentos, né? Para que Deus venha nos guiar nos nossos relacionamentos. Vem falando aqui, ó, que a gente se entrega, né? A todos os nossos relacionamentos, entregamos nas mãos de Deus e pedimos a Ele que abençoe, né? E que a paz dele reine sobre eles e que eles possam glorificar o nome do Pai. Então, a gente pede a Deus para que nos conceda sabedoria para a gente escolher os nossos amigos, as nossas amizades, a fim de que não a fim de que a gente não ande com pessoas que venham nos afastar do caminho de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, nós temos que pedir a Deus isso, né? Tem que pedir a Ele para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria, para nos dar força, para que a gente possa superar os nossos problemas e também para que a gente possa separar a pessoas, né? Separar, saber com quais as amizades, com quem nós devemos andar, né? Porque tem pessoas que influenciam, levam a gente para caminhos negativos, influencia a gente para o lugar errado, né? Te coloca para baixo, te influencia para você seguir num caminho errado, e isso não é bom. Então nós devemos entregar os nossos relacionamentos na mão do Senhor, né? Orando, pedindo a eles, eu peço ao Senhor especificamente pelo meu relacionamento assim, 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 com fulano de tal, com Beltrano, Ciclano, não sei quem é, mas peça ao Senhor. E peça a Ele também, orando pela família, peça a Ele que venha promover cura na família, na nossa família, né? Sempre tem alguém doente na família, então pede para Deus promover cura, para Deus, se tiver briga, promover reconciliação, que haja paz, que Ele possa restaurar tudo aquilo que foi perdido, para que venha coisas boas para a vida daquela família, das nossas famílias. Então nós devemos pedir essa bênção ao Senhor, tá bom? Isso que eu queria falar com vocês. Então prestem bem atenção nas coisas que vem falando. Aqui
No versículo de número 5, ele vem falando, não havia em quem confiar, porque naquela época, a confiança no amigo, no vizinho, na esposa, naquela época, já não era possível naquela ocasião, porque todos eram movidos por corrupção, por mentiras, por inveja e tudo mais, né? Então as pessoas traíam umas às outras, né? Então, e elas, além de trair umas às outras, eles não tinham temor a Deus, eram afastados do Senhor. Então, por isso que vem falando nesse versículo, não havia em quem confiar, no versículo 5, né? Que fala assim, não creias no amigo, nem confies no vosso guia. E assim, você lê até o finalzinho que vai dizer, guarda a porta da tua boca. Então, não fique contando a sua vida para os outros, tá bom? Também fala no versículo de número 6 que o filho despreza o pai, né? Então, toda família que há desavença, que há brigas, irmão brigando com irmão, filho sendo respondão com os pais, né? Não respeitando os pais, né? Querendo ser autoridade, que é a autoridade dentro da casa de uma família, dentro de uma constituição, que toda família tem a sua constituição, né? Então, a autoridade é o pai e a mãe. É o pai, quando o pai não está, é a mãe, e assim é um cuidando do outro. E todos cuidando da família. Você entende? Então, não pode haver essa desavença, porque é a ruína, né? E lá na época houve os sacerdotes, eles a confusão, as desordens nas famílias começou por causa dos sacerdotes que chegando a alcançar a todas as famílias, né? Que houve esfriamento de transformação humana para com Deus. O povo, os sacerdotes não levavam a palavra correta para que o povo se enchesse de fé e buscassem a Deus. Então houve o esfriamento, os laços foram ficando fracos quanto a união, porque naquela época havia muita guerra, era muita tensão, o povo não vivia bem, viviam em guerra, então eram muitas mentiras, muitas coisas que aconteciam. Também fala sobre em perdoar a iniquidade, em perdoar, né? Aqui nesse caso, aqui no versículo 18, que está falando assim, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Você entende? Então aqui, nesse caso aqui, o profeta reconheceu que ninguém jamais faria o que Deus faz, né? Porque ele tinha todos os motivos para rejeitar e se esquecer do povo, Deus no caso, tinha todo o motivo, mas Deus preferiu perdoar todo aquele povo. Então Deus, ele é bom em todo o tempo, ele tem misericórdia da gente em todo o tempo. Você entende? Então é necessário que a gente faça o quê? Que a gente venha buscar mais o Senhor, se arrepender, se humilhar para Ele. Fala com Ele, Senhor, hoje por mais que eu quisesse, eu hoje errei em tal coisa assim, Senhor, me ajuda, me perdoe, mas procura não fazer, né, gente, de novo. O que adianta você ir ao Senhor, se humilhar para Ele, pedir perdão, Deus te perdoar, e quando no dia seguinte ou na semana seguinte, ou no mês que vem, eu sei lá, você voltar a repetir o mesmo erro? Deus não vai poder ficar perdoando sempre. Ele vai te julgar. E aí ele vai dar o veredito final. Você entende? Então, para que a gente possa garantir a nossa salvação, nós devemos permanecer firme com a aliança com Deus, nessa comunhão, na fé, na segurança. E como Miquias aqui, ele mostrou a fé dele. Ele mostrou a fé dele quando ele disse aqui, cadê? Aí ele diz assim, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei,
se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então ele ali, diante de toda as guerras, as coisas, ele tinha confiança de que Deus estava com ele. Ele não perdeu a fé dele. Você entende? Então Miqueias, ele nesse caso ele vem exaltando a Deus pelo perdão, né? Pelo perdão e pela benignidade que Deus tinha para com todos, né? Todos precisavam se voltar para Deus, você entende? Para que Deus pudesse perdoar os erros e os pecados. Então aqui, nós vamos encerrar o livro do profeta Miqueias. Se você quiser dar continuidade, continuidade não, você volta lá no início do primeiro capítulo e vem lendo, até você chegar ao último capítulo, no capítulo de número 7, que vai falar, o povo começa a queixa do povo de Deus, né? O povo começou a se queixar de Deus, mas Miqueias começou a lembrar a eles quantas coisas boas que Deus havia feito para aquele povo de Israel, né? Os israelitas. E Deus tinha feito muita coisa boa para aquele povo. Então, Miqueias começou a lembrar, né? Falando com o povo que precisavam se humilhar e ver quantas coisas boas Deus tinha feito, desde quando eles estavam no Egito. Deus havia abençoado, tirado todo o povo de lá e feito maravilhas. Deus faz milagres, ele tinha feito milagres, ele tinha curado, ele tinha libertado, né? Ele fez muitas coisas. Então Miqueias começou a lembrar aquele povo, mostrando que era necessário se humilhar, se arrepender e ter fé. Você entende? Se você ler do início, você vai entender, tá bom, gente? Então, amanhã eu venho com vocês com o livro do profeta Naum, tá bom? Profeta Naum. Vocês me desculpem aí no início da live, né? Eu comecei muito bem, mas aí eu não sei o que aconteceu, que parou de gravar aqui, mas eu vim aqui, retornei e estou finalizando o livro do profeta Miqueias, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, né? Que a gente possa estar firme na presença do Pai. E eu só tenho a agradecer ao Senhor nosso Deus por Ele ter me conduzido até aqui, me dado firmeza, sabedoria, né? Para poder trazer a palavra para vocês. Espero que vocês gostem e que vocês continuem aqui comigo, tá? Escreva aí o que você quer que eu fale mais aqui quanto à palavra do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Um beijo. Tchau. Boa noite.